Dando continuação ao nosso ensino, nosso módulo de educação cristã, com ênfase em escola dominical. Antes queria pedir a vocês para se inscrever no canal, deixar o like e acionar o sininho, ok? Para nos ajudar aí, para que eu pretendo levar a outros esse trabalho. Nós terminamos o capítulo 5, agora o capítulo 6 vai falar sobre o ensino. As coisas importantes, são 3 fatos importantes que vai ser estudado nesse capítulo. O primeiro é o tipo psicológico de aprendizagem. Isso é importante o professor ter essa ideia por causa da melhor absorção do seu aluno com relação ao ensino. O professor não pode ignorar os tipos psicológicos quanto à capacidade de aprender da parte do aluno. Nem todos têm a mesma capacidade de aprender. 2 ou mais alunos com idêntico QI podem aprender cada assunto mais ou menos com a mesma facilidade ou dificuldade. Ou seja, às vezes tem dois alunos na classe que têm o mesmo nível de aprendizado, mas pode aprender com um mais, outro menos. Então a gente tem que ter essa atenção, ok? A gente tem que observar. Nas minhas classes que eu já dei aula, eu percebia isso. Então eu aprendi no meu dia a dia que, devido a esses níveis diferentes, eu tenho que trazer uma linha de ensino que eu tanto atendo aquele que menos compreende do que aquele que mais compreende. Aí vai do professor. O professor tem que estar atento a esses detalhes, que é importante. Tem o tipo visual nos tipos psicológicos. O aluno do tipo visual é aquele que aprende melhor vendo. A percepção visual é o resultado dos efeitos da luz transmitindo as imagens ao cérebro. Não adianta botar para escrever, não adianta. Ler, não adianta. Ele só aprende vendo. Tem aquele profissional que é o prático. Por que ele é prático? Porque ele era ajudante do mecânico, via o profissional trabalhando e na medida que ele via o profissional mexendo, ele ia gravando, aprendendo, até ser também se tornar um profissional prático. Não adianta dizer que aquele parafuso com 2 torques vai dar esse resultado, se der um torque em mim, não vai dar. Não adianta. Ele tem que olhar, ver o que o outro profissional está fazendo. E na medida que vê, ele vai ver lá. Opa, ele apertou um pouquinho mais, o carro deu um desenvolvimento, e diminuiu, deu outro desenvolvimento. É o tipo visual, aprende vendo. Eu tenho um cuidado, eu gosto muito de escrever no quadro. Isso está me fazendo falta. Eu vou ter que montar uma estrutura em casa para ter um quadro para me escrever. Não adianta, é meu jeito. Eu acho que eu dou mais produção escrevendo, porque o aluno, na hora que eu tenho um pensamento que eu escrevo, o aluno escreve e ele também guarda. E o visual, para aqueles que têm dificuldade no visual, eles também guardam. B, tipo auditivo. É o aluno que aprende melhor ouvindo. Aí é interessante isso, esse tipo de aluno, para melhor aprender, costuma ler em voz alta, para ouvir a própria voz. É isso mesmo. Às vezes você não entende porque aquele aluno, quando está copiando, está falando, quando está escrevendo, está falando que está copiando. Justamente isso. É o auditivo. Ele precisa ouvir. Aí é necessário também que o professor tenha uma boa dicção, tenha uma boa articulação de palavras. Porque, infelizmente, nós não temos essa preocupação nas escolas das igrejas, nas EBDs. Então, a gente precisa entender que nós temos esse tipo de aluno na nossa classe. Tem o tipo motor também. O aluno desse tipo é o que melhor aprende fazendo. O tipo motor predominantemente executivo. É o predominante executivo. É o aluno que sempre
toma nota das aulas, ainda que sejam orais. Está lá escrevendo, ouve, escreve. Eu tenho esse hábito também de escrever. Eu gosto muito de escrever, porque eu escrevendo eu guardo aquele assunto. Fica o registro e eu guardo aquele assunto. Quando eu não escrevo, eu fico, poxa, onde que eu li isso? Onde que eu vi isso? Quem falou isso? Então, mas quando eu escrevo, eu guardo melhor. Os audiovisuais, processo audiovisual é a combinação do processo auditivo com o visual. Aí você vai entender o porquê que nós precisamos, às vezes, usar flanelógrafos quando vamos dar aula para as crianças. Porque algumas não sabem escrever. Tem umas que são auditivas, tem umas que você conta a história, daqui a pouco ela está contando a história para todo mundo. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa percepção. Do exposto, qualquer tipo de ensino avançaria muito se as classes fossem formadas segundo o tipo. Ele está explicando o seguinte: se eu identifico na minha classe o tipo visual, eu separo. O motor eu separo. E dando aula individualmente para cada tipo, usando a psicologia desse tipo, fica melhor o aprendizado. Mas é impossível isso. Teremos que ter muitas salas, muitos professores com essa percepção. No defeito do processo, recorrerá o professor ao processo combinado, para que cada aula possa ser aproveitada de todos os tipos. Ou seja, porque não podemos fazer esse tipo de separação, nós, os professores, você, professor, precisa trabalhar isso e juntar todo mundo e procurar atender todos na sua aula. Ok? Segunda coisa que precisa no processo, ou nesses tipos psicológicos, é a atenção. A atenção. Sendo a atenção dos alunos indispensável ao ensino, o professor deve saber tudo que lhe é possível a respeito dela, seu valor, conquistá-la e mantê-la. Ou seja, o aluno, eu escuto as reclamações, o teu filho é muito bagunceiro, o teu filho não tem atenção, o teu filho não participa da aula, tem um monte de informação. Então isso faz parte da atenção do aluno. Eu sou muito claro, dependendo da faixa etária, se o aluno não está tendo atenção, às vezes o problema não está no aluno, está no professor. Está no professor. Porque às vezes o professor é aquele que nunca se preocupou em se modernizar, em mudar e ver, mudar a dinâmica da sua aula, aquela aula. Eu fico muito preocupado quando eu vejo um aluno na minha classe dormindo ou com sono. Eu já chamo a atenção dele. O dia hoje foi pesado, né? Tá cansado. Vai lá no bebedouro lá e passa uma água no rosto, água gelada, que te desperta. Que às vezes, por nós darmos aula, por eu dar aula também à noite, para a classe adulta, num seminário, o pessoal às vezes vem direto do trabalho. Condução de manhã, condução no final do dia, aborrecimento do trabalho. Então nós compreendemos essa deficiência do aluno. Não que ele queira fazer, que ele vai para a sala para fazer aquilo. É por causa que o corpo chega um momento que não aguenta. Então a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado. Então a gente entender essa atenção do aluno. Os alunos põem em prática os ensinos Quando o processo consegue discussões novas na classe, em que participa a maior parte ou todos os alunos, e quando os alunos põem em prática os ensinos do domingo, ele pode ter certeza que está realmente ensinando. Ou seja, o professor. Às vezes você vê um aluno seu de escola dominical, tem oportunidade na igreja, geralmente é na igreja que a gente vai ver isso, que a gente não convive com o nosso aluno o dia todo dia. Então, às vezes, na igreja, ele tem oportunidade para louvar a Deus, ele faz uma coisa que você fala assim, ele aprendeu a lição. Ele ouviu você falar em classe de aula, ouviu. Eu, por exemplo, tenho uma coisa, eu falo para os meus alunos, eu sou um pregador pentecostal. Gosto muito do fogo de Deus, de dar glória, aleluia, mistério, gosto de tudo isso. Mas na hora da palavra, não.
Na hora da pregação eu não gosto. Nem eu pregando gosto da glória e aleluia. Mas eu fazia isso. Eu fazia isso. Aí nas salas de aula eu fui aprendendo e consegui colocar em prática. Quer ver outra coisa que eu vejo que meus professores me ensinaram? Esse tal de cacoete. Fala isso pro teu irmão. Levanta a mão. Vira a cambalhota. Dê um glória a Deus. Não tem nada a ver com pregação, nada a ver com culto. Porque se o pregador está dando uma boa palavra e está falando na minha alma, eu vou dar glória a Deus espontaneamente. Preciso pedir. Então, atenção. A gente precisa passar isso para os nossos alunos, ver essa parte dos nossos alunos, para que o seu aprendizado seja bom. Na atenção tem o primeiro tópico, que é a atenção é necessário ao ensino. Que é a atenção? Um dia um menino brincando no quintal do colégio, onde o sol batia em cheio, manteve durante alguns minutos um pequeno vidro de aumento por cima do seu chapéu. Quando retirou o vidro, o chapéu estava todo queimado. O menino naturalmente formulou um porquê e aprendeu que os raios do sol espalhados não queimam. Olha só a percepção do menino. Não queimam, mas quando concentrados por meio do vidro, em um só lugar, fica muito forte e logo queimam. A tensão é algo parecido com o vidro de aumento. Ela junta e concentra toda a força da mente num determinado lugar e o assunto. Ou seja, quando você consegue ter a atenção do seu aluno, meu irmão, ele vai receber toda a carga que tu dá para ele de informação. Toda. É interessante que às vezes até as perguntas que chamam nossa atenção depois. É impossível ensinar sem a atenção dos alunos. Às vezes eu dou aula para uma classe de jovens e às vezes eu vejo dois jovens conversando. Eu paro e fico olhando para os dois. Aí quando eles caem a ficha que eu estou olhando, eu falo, pô, irmão, acho que podia ficar para depois. Pô. Não dá para deixar para depois o papo? Vamos entrar na aula. Eu chamo a atenção. Eu não deixo por menos. Porque é importante que eles tirem a atenção dos outros alunos. Se eles não tirassem a atenção dos outros alunos, eu já vi professor falar assim, faz o seguinte, dá um pulinho lá fora e bate papo lá fora. Às vezes o aluno fica até constrangido, mas se faltou com respeito ao professor em sala de aula, eu não vejo problema de constrangê-lo. Porque o respeito tem que ser mútuo. E nós, professores, nós responsáveis, devemos demonstrar a nossa autoridade. Precisamos ter esse cuidado. Então, temos que ter o ensino que não muda nem influencia a vida, não é ensino. Se eu não estou mudando o meu aluno, eu não estou ensinando. E eu aprendi que a melhor maneira de ensinar, a primeira forma de você ensinar o seu aluno é com exemplo. Quer ver uma coisa? A gente cobra do nosso aluno chegar pontualmente na escola dominical. Poxa, vocês estão chegando atrás, mas eu ensino, não chego na hora. A aula começa às 9 horas, no domingo, aí eu chego na sala de aula, tem 3 alunos, já em sala de aula. Aí, ao invés de chegar às 9 horas, eu cheguei às 9h10. Aí o outro chegou às 9h20, 9h30. Aí eu chamo a atenção dos alunos com relação ao horário. Mas aqueles 3 que chegaram no horário viram que eu não estou de acordo. Então eu preciso ser assíduo e pontual. Eu, quando preciso faltar, nós na nossa EBD, na minha igreja, nós trabalhamos com 2 professores. São 2 professores, o primeiro e o segundo. Na minha classe a gente não sabe nem quem é o primeiro e o segundo. Nós nos misturamos, não existe primeiro e segundo na minha classe. Mas na escola dominical da minha igreja tem o primeiro e o segundo professor. E o que acontece com relação a isso? Por exemplo, alguém me convida para dar uma palestra, ou mesmo fazer um resumo da escola dominical numa igreja, ou até numa congregação do campo da minha igreja. Eu chego para o meu colega que vai dar, eu falo, ó, eu fui convidado assim, tem problema de eu me ausentar? Porque não parece não, quando você dá essa satisfação, cria um respeito mútuo.
nós nunca tivemos problema, graças a Deus. Sempre nos falamos durante a semana sobre o dia a dia da escola dominical e sobre se vamos estar, se temos algum compromisso. Só que depois de falar com o meu parceiro, que é meu professor junto comigo, eu agora vou informar a minha classe. Ó, eu domingo que vem eu não vou estar aqui porque eu vou estar em tal lugar assim, fazendo isso. É o respeito que eu tenho pelo meu aluno. Então ele não vai poder dizer que eu não sou pontual ou que eu não sou assíduo. Porque ele sabe que eu não estou com ele naquele domingo porque eu estou em uma outra igreja dando um estudo ou fazendo um resumo de escola dominical, qualquer voltado com a igreja. Ou falar, eu infelizmente não vou poder estar com vocês, que vai ter uma reunião família, então convidando todos, vamos fazer um almoço e nesse dia eu vou estar. Pronto. Não tem problema nenhum. Mas é importante eles entenderem quando você não está, onde você está e por que você está. Ok? Isso é importante na nossa vida. O segundo, tipos de atenção é a atenção involuntária, a espontânea e a voluntária. A gente tem que ter cuidado com isso. A voluntária, a atenção despertada de repente por algum barulho ou condição, com o apito do trem. Às vezes o aluno está assim, tu bate palma e te olha. Está desatento. Tem uns que é assim. Tu chama a atenção, fulano, porque está desatento. Então, a atenção dele é involuntária. Por quê? Porque só vai estar quando é despertado. Ou por um som, por uma chamada, qualquer coisa que tem. Ok? Então, eu tenho que ter esse cuidado. Porque ele não vai ter um bom aproveitamento na sala de aula. B, espontânea. Essa é a atenção prestada naturalmente, sem esforço ou constrangimento algum. É compelida pelo interesse e tem mais valor do que a outra. Ou seja, quando você espontaneamente está com atenção, desculpa, você vê o crescimento seu. Você não precisa pedir atenção. Tu olha que o aluno tem essa atenção. Eu, quando eu estava em sala de aula, eu comia o que o professor mandava. Ficava de olho nele. Teve uma vez que nós tivemos uma aula de geografia, aí, numa segunda aula, o professor tinha dado um mapa de Israel com as suas localidades, com os seus montes, com os seus rios, botou lá com as suas planícies, tudo identificado no mapa. Aí explicou, fez o mapa no quadro, botou lá, explicou. Na aula, assim, ele deu um folheto, uma folha com um mapa, com tudo aquilo que ele passou para os alunos ter para pesquisa. Aí na outra aula, essa aula eu não fui, eu faltei e não recebi o mapa. Aí na outra aula, ele fez o mapa lá aquele mesmo mapa no quadro, aí virou para a classe e falou assim, agora vocês vão lá e botam o nome. Como falei numa outra aula, eu tinha tido um professor de geografia que me fez me apaixonar por geografia. E eu estou sempre olhando o mapa, vendo onde é que fica as localizações e tal. Eu falei, legal, rapaz. Aí comecei a olhar o mapa e tal. Aí ia lá no quadro e botava o nome e voltava para a cadeira. E via os colegas, pegava lá a folha dele lá, olhava lá na folha lá e ia lá no quadro. Eu falei, ué, mas não é essa a proposta do professor. A proposta do professor é ir lá e colocar. Eu coloquei talvez uma meia dúzia de nomes no quadro do que eu lembrei. Então, mas por quê? Porque eu sempre fui espontâneo nessa parte. Eu sempre fui espontâneo de prestar atenção em detalhes. Ok? Então, essa atenção espontânea é muito importante. Ser voluntário é a atenção prestada pela força da vontade. Ela também tem valor no ensino, ou seja, apesar de eu me tenho uma força, eu me esforço para prestar atenção, para estar dando atenção à aula. Isso é importante. E nós temos isso nas classes, nas nossas escolas. Okay? Então a gente tem que ter esse cuidado para que as nossas aulas tenham um bom resultado. Venhamos ter um bom resultado. Agora nós vamos passar para o capítulo 7, que vai falar da organização pessoal. Vamos emendar 2 capítulos hoje, porque é pequenininho os 2 capítulos, aí dá para fazer num vídeo só. O capítulo 7 vai falar da organização pessoal.
Como eu tenho alguns livros, onde é que está o livro? Está aqui. Como eu tenho alguns livros, eu também reservei deste livro alguma coisa que é importante. É Marketing para a Escola Dominical, de César Moisés Carvalho. É muito bom esse livro, eu comprei, eu não lembro quando foi que eu comprei. Comprei em 2009, 2009 eu estava fazendo graduação, iniciando graduação. Esse livro aqui eu comprei, eu ganhei de presente. Acho que eu ganhei de presente esse livro. Muito bom, mas aí eu vou usar ele no final do módulo. A organização pessoal da escola dominical. Primeiro, departamentos e pessoas que devem constituir a escola dominical. Você tem os departamentos, quando fala departamento, secretaria, tesouraria, superintendência, biblioteca, a parte musical, porteiros e introdutores, dirigente das filas, corpo docente e discente. Então, o departamento vai falar sobre isso. O superintendente já está dizendo, né? É aquele que dirige a escola. Tem o primeiro e o segundo. Esse homem, ou mulher, não sei como é que funciona na sua igreja, na sua congregação, tem que mostrar conhecimento de Bíblia. Tem que mostrar conhecimento de organização. Infelizmente, às vezes, por falta de material humano, a gente pega aquele irmão que mais sobressai. Mas ele precisa mostrar que entende um pouquinho de organização, ok? O superintendente é o dirigente da escola dominical e é secundado pelo vice, que dirigirá a escola na sua ausência. Ou seja, faltou o superintendente, o seu segundo assume, tá? A gente tem que ter esse cuidado. E um detalhe muito importante do superintendente, queria passar para vocês, que eu vejo muito pouco em algumas igrejas. Nas igrejas, eu, por exemplo, quando eu fui superintendente, eu tinha esse cuidado, tá? Mesmo quando eu estava substituindo, eu era professor, e na minha igreja não tinha um segundo vice, estava sem segundo vice, e o superintendente me pedia para substituí-lo. Então, quando eu estava em substituição ao superintendente, eu fazia isso. Eu saía nas classes e olhava o tipo, como o professor se comportava, como ele dava a aula, tudo direitinho. Não com relação... faz parte da função. Você não está querendo vigiar o professor, vigiar o secretário, não é isso, não. Faz parte do líder, saber como está sendo desenvolvido todo o trabalho daquilo que você está liderando. Você pode aplicar essa parte em todas as áreas da sua vida. Se você é líder, você tem que fiscalizar os seus liderados. A verdade é essa. Porque o resultado de tudo aquilo vai cair na sua responsabilidade. 2 secretários, primeiro e segundo secretário. Por que tem que ser 2 secretários? Por causa da falta de alguém. Às vezes um precisa faltar e tu tem o segundo. Ou por causa da carga de trabalho. Divide um com o outro, que facilita até o trabalho. Menos erros. Porque um está ali diminuindo. Se eu tenho 1 hora para fazer uma carga de trabalho e agora eu tenho 1 hora para fazer a metade da carga de trabalho, eu vou fazer essa outra metade com mais afinco, com mais atenção. Tesoureiro também é interessante ter dois e é importante que esse tesoureiro esteja de acordo com o tesoureiro da igreja. Eu, quando fui superintendente da escola dominical, eu dei essa instrução ao tesoureiro: olha, arrecadou, pega esse dinheiro, faz uma anotação na tua agenda e entrega para o tesoureiro da igreja. Dinheiro, é meu pensamento, eu penso dessa forma: dinheiro de departamento de igreja tem que estar na mão do tesoureiro da igreja. Claro que o tesoureiro do departamento vai ter lá, por exemplo, eu passei hoje R$100 para o tesoureiro da igreja. No dia tal, passei para o tesoureiro da igreja R$100. Aí manda ele assinar. Não é só dar na mão dele. Tu está documentado e tu acompanha uma planilha. Vai botando lá crédito e débito. Crédito e débito. precisei de R$50 para comprar um lanche para as crianças. Vai lá e pega e anota, ó. Recebi do tesoureiro R$50, dá um visto e abate na tua planilha de crédito e débito.
de saldo, ok? Tem que ter também, eu achei interessante, que fala que eu preciso ter um superintendente de departamento infantil e juvenil e adulto. Eu achei interessante isso, porque às vezes o superintendente, ele se preocupa mais com as classes de adultos. Então, se tiver alguém do lado dele, administrando, coordenando as outras faixas de idade, ou seja, eu vou dizer o infantil, um para o infantil, juvenil, tá, podemos colocar também. Fica mais fácil de desenvolver essas classes. Que às vezes a minha atenção é totalmente para o adulto, eu esqueço que a base da escola dominical são as crianças. Porque se eu der uma boa base às crianças, serão juvenis excelentes, serão adultos excelentes. Ok? Então tem que ter esse cuidado. O bibliotecário é por causa do material de pesquisa, né? Um dicionário, um livro. É importante ter uma bibliotecazinha montada na escola dominical, as igrejas que puderem, tiverem espaço. Tá? E fazer isso. Eu, por exemplo, quando eu tenho alguém que precisa de algum livro, eu empresto o meu ou mando alguma coisa digital para aquele professor, para aquele aluno. Dirigente musical é porque no momento da escola dominical você tem a parte da música, do canto, do louvor. Então é interessante ter essa pessoa, né? Importante que essa pessoa entenda de música. Não é só saber cantar, tem que entender de música, porque às vezes num erro, numa nota, né? Numa altura de hino, ele vai e corrige e a coisa fica bonita, tá ok? Porteiros introdutores. Eu tenho dito em algum lugar, nos lugares que eu vou, que a portaria da igreja é o chamado cartão postal de toda a igreja. Que se eu tiver uma boa recepção na entrada, meu irmão, a permanência e a saída vai ser bênção. Não sei você, quando você está na portaria, eu, por exemplo, quando eu estou na portaria, eu gosto de apertar as mãos das pessoas, gosto de abraçar as pessoas, perguntar como foi a semana, desejar um excelente culto, brincar com a criança. A minha esposa fala uma coisa que quem adoça, como é que é? Quem faz alguma coisa pro meu filho adoça a minha boca. Esses ditados de vovó, Então, quando eu faço um carinho ou brinco com a criança, o pai está olhando isso. E isso agrada o pai. Não é o filho do irmão fazer como eu disse assim, uma brincadeira, não, uma bagunça na igreja e você passa a mão. Não é isso, não. É você tratar elas com carinho e com amor. Então a gente precisa, na escola dominical, de porteiros introdutores. Tem igreja que tem o porteiro da escola dominical, o introdutor da escola dominical. Mas qual é a função dele? Chega uma família na igreja que está visitando. Você vai pegar os pais, vai botar eles nas suas devidas classes, vai pegar os filhos, se tiver mais de um filho, os filhos na devida classe a partir da idade. Ah, mas o pequenininho não consegue ficar sozinho. Então pega o menor, da idade acima, não o mais velho, mas a idade acima, e tenta ver se ele fica com o filho. O introdutor faz isso, tem que ter essa percepção. Como eu falei, numa escola pequena, um obreiro pode acumular as funções. Em uma grande, não deve acumular, pois não executará bem. Ou seja, numa igreja que é maior, é importante ter um grupo de pessoas para fazer isso. Ok? Dirigente das filiais. Uma escola com várias filiais, o dirigente da escola filial será o superintendente local e se reportará ao superintendente geral e apresentará seu relatório na sede da Secretaria-Geral da EBD. Ou seja, existe uma matriz, uma igreja-mãe, e tem as suas filhas. Então, naquela filha, geralmente, quem é o superintendente é o dirigente, se não tiver uma pessoa capacitada para isso. E os relatórios é importante ele prestar à mãe, à matriz. Por quê? Para a direção da escola dominical da matriz poder ajudar, ver com as dificuldades. Tem tudo isso. Às vezes, num relatório, você dá uma informação que daqui a pouco chega lá um irmão na sua igreja, não, vim aqui porque eu vi no relatório que você está tendo uma dificuldade e eu vim aqui para ver o que a gente pode fazer. E assim cresce o trabalho de Deus. Onde você vai ver isso? Você vai ver os presbíteros. Os presbíteros na igreja primitiva não era cargo de púlpito, porque não havia púlpito. Os presbíteros eram os superintendentes.
os supervisores de campo, que isso aí você vai ver o Paulo, Silas e outros demais, Tiago, indo visitar as congregações, as igrejas, para ver como está. Que é importante isso, ok? O corpo docente é a equipe de professores. Requisitos para eles são ser salvo, ser membro da igreja, ter bom testemunho e querer servir ao Senhor. Agora, presta atenção. A Bíblia nos ensina que, se é ensino, haja dedicação. Então, eu preciso, como professor, ser aplicado no estudo da palavra. Não adianta eu falar bem, contar história, mas eu tenho que estudar a palavra, as suas histórias, suas doutrinas e ter um bom desempenho nessa missão. Porque eu já falei no outro vídeo que eu já tive um professor que ia para a sala de aula para ler revista. Irmão, vamos ler. Lia integralmente a revista, ponto por ponto. A única diferença que tinha na leitura é que na revista do professor vinha uma coisinha a mais. E era essa coisinha a mais que ele passava. Eu, particularmente, às vezes, não uso nem o comentário da revista. Eu estou dizendo, às vezes, não é sempre. Quando eu vejo que tem muito conteúdo bom, eu crio os tópicos, como nós já falamos lá do ensino em tópicos, eu crio os tópicos dentro daquilo que foi trabalhado pelo comentarista e passo para os meus alunos. Mas eu sempre tenho que dar algo mais para os meus alunos. E os meus alunos têm que ver que eu estudo. Ok? É essencial ser batizado com o Espírito Santo e cultive a vida plena do Espírito. Isso nas igrejas tradicionais não existe isso. Mostra a pessoa que é uma pessoa dedicada, cheia do Espírito Santo. Deve frequentar as reuniões de estudo de professores. Deve fazer pelo menos o curso de preparação de professores de escola dominical, ou seja, às vezes tem uns seminários para professor de escola dominical. É bom o professor ir porque ele vai ver novidades, coisas que pode somar ao seu conhecimento. Corpo discente são os alunos da escola dominical. Então eu preciso, e esse corpo discente é dividido em classe. É o segundo tópico, organização em classe. Tá ok? Vamos correr um pouco, porque tem bastante tempo. Organização em classe. Quanto à direção, o professor e o suplente, que é o professor substituto da classe. Quanto à direção da classe. Tá, ok? Tá certo? Nas classes até 11 anos, os melhores professores são geralmente moças e senhoras. É isso, uma das coisas que eu queria falar com vocês. Existe uma classe que, no meu entender, eu aprendi isso há mais de 20 anos e sempre falo sobre isso. Na minha graduação, quando eu fiz essa matéria, Educação Cristã, a minha proposta de classe de escola dominical foi essa, e a professora falou assim, por quê? Aí eu pude explicar a ela. Eu falei, para mim, a mais importante é a classe do berçário. Do berçário. E depois de muito tempo, bastante tempo, isso tem, meu neto mais novo tem 3 anos, isso tem quase 3 anos. Ele mais ou menos 3 anos, porque ele deveria ter uns 6, 7 meses quando aconteceu esse fato. O berçário, por quê? Quando eu tenho uma classe de berçário, berço mesmo, neném de colo, tá mamando. É isso que eu quero que você entenda. Aí eu tenho lá um espaço com vários berços, onde esses neném vão ficar. Mas como eu vou dar aula para uma criança? Existem hinos de criança infantil, de pessoas, de irmãs, geralmente irmãs, com voz aveludada, o pessoal diz aveludada, que não machuca os ouvidos. Então bota lá no berçário aqueles hinos, geralmente são hinos de citações bíblicas, né, assim? E deixa lá, a criança fica ali ouvindo aquele hino baixinho e vai recebendo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou história bíblica. História bíblica. As minhas filhas dormiam eu contando as histórias da Bíblia para elas, de Adão, de Noé, o meu pequenininho, meu netinho pequenininho, de vez em quando fala para a mamãe dele, mamãe, conta aquela história para mim de qual? Do barcão. Aí ela sabe que é de Noé.
Então ela dá aquela explicação gostosa e ele atende. Então, no meu entender, a classe mais importante, porque também, um ponto é esse, que ele já vai crescendo ouvindo a palavra de Deus. O segundo é, a mamãe que está amamentando, a mamãe que cuida, pode estar na classe dela. Agora, quando meu neto tinha uns 5 meses, eu vi uma coisa que eu fiquei, olha, muito alegre. Eu ganhei meu dia quando eu fui no culto. Não foi a pregação do pastor, não foi como dizer, as considerações da igreja comigo, o carinho da igreja comigo, não. Foi quando eu vi uma moça chegar perante minha filha e pegar o bebê, o meu netinho. Aquilo me assustou. Falei, virei para minha filha e perguntei, para onde ela está levando o meu neto? Para a classe dele, papai. Eu falei, aqui tem a classe berçário? Tem, pai. E ela falou para mim assim, e tem uma professora para cada bebê. E eu falei, Jesus, que coisa maravilhosa. Uma professora para cada bebê. Aí pega o bebê, pega as coisinhas que a mamãe traz para cuidar do bebê e leva. Eu fiquei maravilhado. Eu tenho até hoje lembrança, eu quero voltar naquela igreja para me ver a estrutura do berçário. Quem sabe um dia a gente possa colocar isso na minha igreja. Não sei, Deus é quem sabe. Eu tenho lá um berçário na minha igreja, nós temos um berçário na igreja. Quem sabe nós podemos fazer isso. Aí, a partir de 11 anos, até 11 anos, os melhores professores são moças e senhoras. Nas classes de 11 para cima, o ideal é que o professor seja do mesmo sexo, ou seja, meninas e meninos separados e um irmão dando aula. E nas classes também da classe do adulto. Eu, por exemplo, a minha classe é mista e são 2 irmãos, eu e mais um presbítero que damos aula na classe de mocidade. B, quanto à matrícula, o número de alunos por classe não é o mesmo para as idades. Nas classes de alunos até 15 anos, o número ideal não deve exceder a 12, por causa da atenção que você tem que dar ao aluno. Podendo ainda ser reduzido, tiver espaço e tal. E de adulto, 25 no máximo, e o ideal seria 20. Quer dizer, até a quantidade de aluno. Não, eu tenho uma classe com 50 alunos. Isso não faz diferença nenhuma. O ideal seria você dividir a tua classe em 2, porque o aproveitamento, porque não é você professor, é o aluno que tem que ter o benefício. E ele vai ter o benefício se essa classe for dividida para uma melhor atenção ao aluno. É isso que a psicologia do ensino vai nos ensinar. Carência de professores provocam excesso de matrícula nas classes. Geralmente é justamente isso que acontece. Por exemplo, uma classe de homens na igreja, já tem um monte de homens, está na hora de ver pela faixa de idade, vamos lá, até 30 anos a gente cria uma classe, de 30 até 40 anos a gente cria uma classe, e a partir de 40 anos outra classe. Isso é próprio porque para a melhor atenção, porque a classe muito grande, você não vai ter o benefício que teria uma classe menor. Toda classe deve ter comissão de visita, própria orientada pelo professor suplente. Eu lembro, né, quando eu era aluno de escola dominical, nós tínhamos isso, a classe de jovens. Nós íamos, o professor marcava e nós íamos visitar os alunos faltantes, os colegas que estavam doentes. Terceiro, organização de departamento. Quando tem condições necessárias. Há muitas classes da mesma idade, instalações apropriadas para todo o departamento, corpo docente suficiente para as necessidades. Não adianta eu ter uma classe muito grande e não ter muitos professores em quantidade necessária. Departamento de extensão, que é para visita para outros campos, que é visita a hospitais, prisões, internatos e outras coisas. E programada, e por quarto lugar, a programação da escola dominical. A escola deve, no princípio do ano, elaborar um calendário de atividades. Agora, eu queria chamar a atenção do aluno que dessa página agora, 50 anos, você tem que passar para 61. Houve um problema na hora da impressão. Ou seja,
se nós tivermos essa programação, nós vamos alcançar nele os alvos ou metas que é necessário atingir com a ajuda de Deus. Quinto, a administração da escola dominical. O pastor da igreja, o pastor da igreja é o primeiro obreiro da escola dominical pela natureza do cargo e é o principal responsável pela escola dominical. B, sua simples presença na escola dominical é um prestígio da mesma. Se você atentar, pode notar que toda a igreja, que o pastor ou é aluno da escola dominical ou frequenta a escola dominical, tem um número maior de alunos. Pode olhar nisso. É tiro e queda. C, deve ser, sempre que puder, dirigir o estudo para professores, ou seja, classe de professores, se possível, o pastor da igreja ou até o superintendente, não é o superintendente ou o pastor. E D, deve sempre que puder dirigir as classes da escola. Não de uma forma fixa, não. Só para, de vez em quando, estar em contato com as ovelhas dele. O professor, muito educado, dá, sei lá, 5 minutos, 10 minutos, vamos ouvir o nosso pastor e tal, e dá aquele. E sai, ou fica na classe, que é beleza. O superintendente é o dirigente das filiais, e os dirigentes das filiais têm os mesmos deveres, apenas com a diferença de volume de trabalho, ok? Volume menor. B, deve ser homem da Bíblia. Não adianta não ser homem da Bíblia, tem que conhecer. E a gente entende, ó, super, acima. Não é dizer que ele é melhor do que os outros professores, não. Mas entende que o superintendente deve ser o homem que tenha mais conhecimento. Porque quando eu, professor, tiver uma dúvida, eu vou a ele. Esse é o princípio. Ok? Então, deve orientar sempre em tudo que for preciso de secretários e professores. Proverá matéria necessária a professores. Eu tinha um carinho com as crianças. Quando uma professora de criança, quando eu fui superintendente, quando a professora de criança chegava para mim e falava, ô irmão Paulo, nós estávamos precisando de comprar um material para as crianças. Eu já abonava, já mandava falar com a tesoureira e depois eu falava, ó, libera aí a verba aí para a menina comprar lá para as crianças, por causa da importância. Procurará manter completa a direção da escola. Quer dizer, se faltar alguém, ele vai estar lá substituindo ou substituir por outra pessoa. Procurará manter completo o quadro de professores. Isso é o superintendente. Dirigir as reuniões de estudo para professores. O superintendente deve conhecer o rumo da escola dominical, que tem pessoas que não estão como o superintendente, mas não entende nada sobre isso, e não faz nada de administração de EBD. Então, um conselho àqueles irmãos que são superintendentes, que estão me ouvindo, por favor, leiam. Leiam sobre escola dominical, sobre organização de escola dominical, sobre atividade do superintendente, para você melhorar a tua EBD. Deverá avaliar os professores para saber se são capacitados. Por que isso? Tem professor que tem um conhecimento muito grande, mas péssimo na didática. Não sabe como passar para os alunos. Tem aquela aula monótona. Isso atrapalha a classe. Tem aquele professor que tem uma excelente didática, mas não tem nenhum conhecimento. Você tem que conciliar. Por isso o superintendente tem que saber se são capacitados. Não é porque é meu amigo que eu vou botar na escola dominical. Deverá chegar cedo nas reuniões dominicais. O superintendente é o exemplo número 1. O professor, quando chega para o estudo de professor, o superintendente já deve estar lá na sala esperando ele, porque o exemplo é contínuo, do maior para o menor. Às vezes a gente quer que o menor seja pontual quando o maior não é. Aí, por que está dando esse problema na escola dominical? Por causa dessa inversão de valores. E ainda a sua atribuição providência a visita para os professores enfermos. Às vezes não aparece um professor e descobre que está enfermo. É importante o superintendente realizar essa visita, mostrando que aquele irmão que o ajuda na escola dominical, que é professor na escola dominical, é importante. O secretário deve conhecer e saber executar todos os trabalhos de secretaria, quer dizer, conhecer de planilha. Hoje, por causa da tecnologia, às vezes até conhecer um pouquinho de planilha Excel. Quer ver, você faz um relatório em Excel, poxa, fica show. Tem um monte de coisa que você pode usar nesse aplicativo, não sei se o nome é aplicativo ou nesse software, que vai te ajudar muito.
Muito, muito, muito. Deve providenciar para que haja sempre na secretaria da escola material necessário para o bom funcionamento da mesma. Ora, se eu estou precisando de um apagador, eu não preciso, vai estar lá já, na minha escola é assim, eu vou pegar o meu material na secretaria, que tem lá o diário, tem lá os lápis que precisa às vezes, e tem lá o apagador com piloto, porque na minha escola dominical é esse quadro branco de piloto de apagável. Eu compro, mas nunca sei o nome disso, tá? Então, eu tenho, tem seminário que eu uso giz. Eu não tenho dificuldade com giz, que eu não tenho alergia. O problema é quando um professor tem alergia ao fato. Então, o secretário ele tem que estar atento a isso, sobre o material da escola dominical, as revistas, livros, essas coisas todinhas. E os secretários, os auxiliares de secretaria, ajudando naquilo que for necessário. Ok? Então, eu preciso ter isso. Aí queria compartilhar com vocês, como falei, para a gente ter mais aí, vamos botar mais uns 5 minutinhos de aula. Já falei sobre isso, mas eu queria mais alguma coisa que eu encontrei nesse livro, falando sobre a organização pedagógica. Aí, aqui ele coloca, já falamos sobre currículos, sobre a tareidade, que é a idade das classes, a metodologia, já falamos dos métodos de ensino, e tem a orientação. A orientação ou reunião de orientação é um cuidado da escola dominical. Não tem sido tratado com transigência. E não é para menos, numa época em que a ortodoxia doutrinária tem sido ameaçada e muitos querem interpretar a Bíblia segundo a sua própria pressuposição. E é fundamental a importância que haja reuniões para discussão das escolas dominicais, das lições. Porque às vezes já aconteceu de eu pegar a minha revista de escola dominical e falar, opa, isso aqui não. Isso aqui está totalmente contrário aos ensinos bíblicos. E realmente era. Eu tive um probleminha certa vez com o superintendente, quando eu era professor. Ele disse que o vinho que Jesus serviu para o povo em Caná da Galileia era igual ao que tinha sido servido. Eu falei, o senhor está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Falei isso para ele na sala de aula, com os outros professores. Porque a minha está dizendo que o cara chegou. Existe o costume de primeiro oferecer o melhor vinho para depois oferecer o de segunda. O senhor fez o contrário. Quando ele fala isso, está dizendo que o que Jesus ofereceu é o melhor. O cara bateu e falou, o senhor pode ensinar o que o senhor quiser aqui, mas na classe eu vou ensinar o que a Bíblia me manda. Porque está ferindo. Eu não posso ferir a Bíblia. Tá ok? Tem a reciclagem, já falamos, é uma forma da gente tirar alguma coisa que não está batendo. Aí o autor aqui diz, quando se fala de reciclagem, alguém menos avisado pensa em lixo. Mas é interessante saber que reciclagem em linguagem técnica da pedagogia significa atualização pedagógica, cultural e profissional. Eu, de vez em quando, eu dou uma olhadinha no YouTube para saber como está o AutoCAD. Eu sou cadista, faço plantas de casa pelo AutoCAD. Então, de vez em quando, eu tenho que ir lá fazer uma reciclagem, que alguma coisa mudou. No meu próprio trabalho da construção civil, eu, de vez em quando, tenho que pesquisar o que mudou. Estou reciclando. E dedicação para quem trabalha na escola dominical, a dedicação não pode ser uma virtude, mas um pré-requisito de quem optou pelo ensino. A ordem é clara. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos 12, versículo 7, parte B. Dedicação é a palavra de ordem para todos os membros da equipe da escola dominical. Organização da equipe. Eu achei interessante, não é raro hoje muitas escolas dominicais não progredirem pelo fato de não haver uma visão essencial unitária de uma equipe de trabalho. Ou seja, às vezes, na minha organização da minha classe, eu preciso ter isso para que eu possa alavancar minha escola dominical. Estabelecimento de objetivo. Qual é o objetivo da escola dominical? Falamos, ensinar e evangelizar, ganhar almas. Então eu preciso ter isso, esse estabelecimento. Qual vai ser o objetivo esse ano na escola dominical? Vamos fazer o objetivo, vamos angariar fundos filantrópicos, ajudar a assistência social da igreja. Não deixando a evangelização e ganhar algo. Então vamos trabalhar sobre isso.
que esse ano não foi muito forte e tal, isso, aquilo. Ah, precisa... Aí, o pastor da igreja se propôs a comprar uma condução, um veículo para a igreja esse ano. Vamos, na escola dominical, fazer um trabalho para a gente angariar fundo, para ajudar esse fundo para comprar esse... Tem que ter objetivo, tá? Reuniões periódicas, elaboração de projetos, que às vezes esquecemos disso. Aí nós já falamos, quantidade de pessoas à altura da demanda da escola bíblica dominical. O que eu falo, a gente precisa ver pessoas capacitadas. Volto a falar, a amizade é muito bom, mas ela tem que ser deixada de lado. O maior prejuízo na igreja é nós colocarmos nossos amigos perto de nós para trabalhar. Se o teu amigo é capaz, ponha, que vai ser bênção. Que é melhor eu trabalhar com uma pessoa que eu confio do que não confio. Mas se teu amigo não tem capacidade, deixa ele de lado. Isso é próprio, ok? Qualidade na prestação de serviço, eu tenho que prestar meu serviço, fazer prestação de serviço. A partir dessa nova visão, falando sobre nova visão, acerca da organização e administração da estrutura da escola dominical, você poderá estruturar a sua e iniciar o seu trabalho. Somos também a favor da descentralização organizacional, ou seja, o superintendente deve ser o diretor-geral, mas nem sempre, dependendo do tamanho da escola dominical, ele terá condições de dar a importância devida a 4 ciclos organizacionais, a esses 4 ciclos organizacionais. A posição mais sensata é aquela de Moisés perante o conselho de Jetro. Coloque pessoas para essas classes. Moisés, Jetro falou com ele, você está aí cansado aí, bota líderes de 100, de 50, de 10, de 1000, e as coisas mais complicadas eles vão trazer para ti. E as mais simples eles mesmos cuidam. É o sistema. E eu me surpreendi, isso eu queria compartilhar com vocês. Eu fiz um curso na Fundação Getúlio Vargas de administração de estoque. Eu trabalhava no departamento de compra. E com o almoxarifado aí me deram esse curso para me fazer e fui. Na primeira aula, na introdução, o professor da Fundação Getúlio Vargas, professor de administração, ele falou, olha, a administração está fundamentada num princípio da Bíblia. Aí eu fiquei esperando, eu como cristão fiquei esperando. Quando Moisés administrava aquela população todinha, o seu sogro chegou para ele e falou, poxa, faz dessa forma assim, 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 que você vai ser melhor. E Moisés ouviu e foi melhor de conduzir o povo. Ou seja, a igreja, quando o pastor, ou a escola dominical, quando o superintendente desenvolve, distribui a carga, distribui os trabalhos com outras pessoas, fica mais fácil de levar. Conclusão do módulo: os líderes da igreja buscam revelação pessoal para ajudá-los a aprender e cumprir os deveres de seu chamado. O estudo das escrituras e dos ensinamentos dos profetas modernos ajudará os líderes a compreender e cumprir os seus deveres. O Senhor admoestou os líderes a sempre entesourarem na mente a palavra de Deus, as palavras de Deus, para serem receptivos à influência do Espírito. Os líderes também aprendem seus deveres estudando as instruções contidas nos manuais das igrejas, ou da igreja. Essas instruções podem facilitar a revelação se forem usadas para obter a compreensão de princípios, norma e procedimento a serem aplicados enquanto se busca a orientação do Espírito. Ou seja, eu estudei, eu estou sendo influenciado pelos meus superiores e aquelas revelações que Deus me dá, na medida que Ele me dá, devido a essas instruções, eu vou compreendê-las melhor. Não estou dizendo que eu preciso disso, que Deus tem poder de me revelar e eu entender. Mas às vezes, por alguém compartilhar comigo o seu conhecimento, me instruir, vai me facilitar eu entender melhor as coisas de Deus. Tá ok? Eu termino aqui, agradeço a atenção dos meus alunos, dos meus ouvintes, tá? Espero que tenha contribuído nesse estudo sobre educação cristã. Importante não é só você ouvir e aplicar. Guarde alguma coisa, aplique e veja o resultado. Se o resultado for bom, continue a aplicar. Se não houver resultado, deixe de aplicar. Mas é importante, na medida que nos apresentamos a Deus, a Bíblia vai dizer que devemos crescer na graça e no conhecimento. Ou seja, eu preciso
conhecer bastante, mas também ser espiritual. Deve haver o equilíbrio. Se não houver o equilíbrio, eu posso ser um crente fanático só investindo na graça. Posso ser um crente materialista se só investir no conhecimento. Então ele diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento para que haja o equilíbrio. Então, aos meus alunos, aos meus ouvintes, aos meus amigos que estão nos seguindo, ouvindo essa nossa instrução, eu desejo que tenha sido um pote de informações abençoada na sua vida, de riqueza na sua vida. Qualquer falha, me perdoe, porque como você, como todo sou homem, e todo homem é falho. Ok? Nós já falamos, o próximo módulo que vamos estudar vai ser, a próxima matéria, vai ser Administração Eclesiástica e Direito Eclesiástico. É uma matéria muito importante, principalmente para líderes, para pastores, para a administração da igreja. Tá ok? Como falei anteriormente, não deixa de assinar o canal, deixa o teu like, que é importante, saber que se você gostou ou não, e ative o sininho para que todas as vezes que tem um novo vídeo, você receba. Eu estou ainda no início, eu estou comecei com essa matéria, agora falo para minha esposa que eu virei um youtuber por força da necessidade, que eu podia ter feito antes, mas houve esse problema dessa quarentena do problema do coronavírus, e a coordenação do seminário IB nos pediu para fazer essas aulas. Então, eu queria compartilhar com vocês e vou fazer outros vídeos, não só dessas aulas, de outras matérias e também pregações, tá ok? Se você achar legal, compartilhe com teus amigos, tá ok? Para nos ajudar na divulgação, porque o meu título do meu canal é Ide e Ensinai. O meu dever como servo de Deus, como estudante da palavra de Deus, é ir e ensinar. Hoje eu não posso ir, mas posso, através desse instrumento de tecnologia que Deus deu sabedoria ao homem para desenvolver, eu posso chegar à sua casa, à sua vida, na condução, através até do smartphone. Deus te abençoe a você, a sua família e, de novo, cuide-se. Use a máscara, faça a sua higiene que o Ministério da Saúde está nos ensinando a fazer para guardar-nos e guardar os nossos. E o nosso próximo, porque Jesus disse numa das suas falas, quando ele foi indagado sobre os mandamentos, ele disse, alguém indagou e disse, Moisés nos deu 10 mandamentos, isso é o que o senhor disse. Ele disse, bom, deu 10 mandamentos, eu só lhe dou 2. Somente 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e ao teu próximo. Então, quando eu só posso afirmar que amo a Deus quando amo o meu próximo. E a forma de eu amar meu próximo neste momento é estar dentro daquilo que o Ministério da Saúde manda fazer nesse momento que estão passando de dificuldade, onde muitas igrejas, ou na sua maioria, estão fechadas e usando a internet para chegar à membresia. Deus abençoe a direção desse seminário, que nos dá essa oportunidade, a coordenação geral, ao pastor responsável, também o superintendente geral, que é o pastor... fugiu, tanto nome, perdão, pastor Abner Cássio Ferreira, que nos dá essa oportunidade de fazer parte dessa grande escola. Deus abençoe a todos e eu agradeço a atenção em nome de Jesus. Deus abençoe.